pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui alguns elementos primitivos da geometria, né? Os elementos que dão todo o alicerce para o estudo da geometria daqui por diante. Então, antes de começar, a gente precisa colocar aqui quais são os elementos primitivos da geometria, né? Nós temos aqui uma figura, então, que demonstra para a gente quais são esses três elementos. Nós temos o ponto, nós temos a reta e nós temos o plano. Bom, nós podemos aqui definir, né, algumas características de cada um desses elementos. Bom, nós temos o ponto, que é uma figura sem dimensão, uma figura que não tem nenhum tipo de dimensão. Nós temos a reta, que é uma união infinita de pontos. Então você pode imaginar a reta como se fosse, olha, uma união infinita de pontos, só que de tão unidos eles se transformam numa linha, numa reta. E nós temos o plano. Na verdade, o plano pode ser definido como uma união de três pontos não colineares. Ou seja, quando eu tenho aqui três pontos que não pertencem à mesma linha, nós podemos definir aqui isso aqui como um plano, tá bom? A gente pode definir o plano aqui desses três pontos que não são colineares. Agora, nós podemos dizer que por um ponto é possível traçar infinitas retas. Em que sentido? Nós temos aqui um ponto e nós podemos traçar sobre esse ponto essa reta. Nós podemos traçar nesse ponto essa reta, essa reta, essa reta, essa, mais outra e assim por diante. Agora, quando nós temos dois pontos, não é possível traçar infinitas retas nesses dois pontos. Na verdade, nós conseguimos traçar apenas uma reta que passe por esses dois pontos ao mesmo tempo. Então, entre dois pontos só é possível traçar apenas uma reta. Agora, entre três pontos, só é possível traçar uma reta se todos eles forem colineares. O que isso significa? Se todos eles compartilharem a mesma linha. Ou seja, nós temos três pontos aqui, e aqui sim os três podem estar na mesma reta. Porque caso eles não sejam colineares, por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma situação de três pontos em que eles não são colineares, os três não estão na mesma linha. Não é possível traçar uma reta que englobe os três. Vou sempre traçar uma reta que englobe dois pontos e o terceiro ponto vai ficar sempre de fora, perceberam? Então, sempre que nós tivermos três ou mais pontos, nós só teremos esses pontos sendo colineares caso eles todos pertençam à mesma reta, tá bom? Continuando aqui, nós então temos como definir algumas retas a partir dessas definições que nós vimos. Bom, retas coplanares, o nome já indica para a gente o que isso significa, são retas que compartilham o mesmo plano. Então, o plano, como eu mostrei, pode ser definido pela presença de três pontos. Nós temos aqui um plano. Vamos imaginar esse plano como se fosse uma folha de papel, uma parede, como se fosse uma mesa. Qualquer tipo dessa característica pode ser caracterizado como um plano para a gente entender aqui. Agora, retas coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano. Nós temos duas retas ali dentro daquele plano, ou seja, elas são duas retas coplanares. Agora, retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam, nunca irão se cruzar. Elas possuem a mesma inclinação. Então, nós temos aqui, olha, duas retas paralelas, ou seja, essas duas retas nunca irão se cruzar. Elas possuem a mesma direção, o mesmo sentido e, por conta disso, permanecerão sempre intocáveis umas às outras. Não possuem nenhum ponto em comum. Agora, as retas concorrentes são retas que concorrem, ou seja, são retas que se cruzam em um ponto determinado. Nós temos aqui essas duas retas que se cruzam apenas nesse ponto determinado e, por isso, elas são concorrentes e cruzam em apenas um ponto. Agora, além de todas essas que eu já falei, nós temos as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Nós vimos que as paralelas nunca se encontram. Nós vimos que as retas concorrentes se encontram apenas em um ponto
E nós temos aqui as retas coincidentes, que são as retas que coincidem, ou seja, é uma reta em cima da outra. Todos os pontos das duas retas se encontram ao mesmo tempo. Então nós temos aqui, olha, duas retas que se encontram perfeitamente em todos os seus pontos. Isso faz com que elas sejam retas coincidentes, tá bom? Agora, a partir dessas informações, nós podemos separar as retas conforme suas principais características. Nós temos aqui, então, algumas definições que são as retas, o segmento de reta e a semi-reta. Bom, o que significa cada uma delas? Nós podemos aqui fazer, então, a análise olhando para a definição e para a imagem que nós temos logo ali no final do nosso quadro. Nós temos, então, a definição de retas como linhas infinitas. Essas linhas não possuem início nem fim. Por isso, na nossa figura que representa a reta, nós temos a reta S ali, que tem aquela seta, aquela pontinha de seta, tanto para um lado quanto para o outro, indicando que ela é infinita para os dois lados. Já o segmento de reta nós temos ali como parte da reta. E esse segmento é marcado por dois pontos indicados com letra maiúscula. Então nós temos o segmento de reta AB, em que nós representamos com A e B juntos com uma linha sobre eles. Esse segmento de reta é definido como nós temos uma reta, ali no caso a reta T, infinita dos dois lados, mas nós temos pontos que marcam o início e o fim, que são os pontos A e B. Então o segmento de reta é aquele trecho AB que nós estamos vendo na nossa figura. Tá certo? E a semi-reta, que é a nossa terceira definição, é a reta que possui início, mas não tem fim. Ou seja, ela só possui uma direção e sentido. Nesse caso, nós podemos imaginar que a semi-reta, o nome já indica o que ela é uma semi-reta, ela é metade de uma reta, ela é meia reta. Ou seja, se uma reta é uma linha infinita, tanto para um lado quanto para o outro, a semi-reta ela é infinita apenas para um lado, para uma metade. Então nós temos aqui a semi-reta AB, com uma semi-reta que tem início em A, passa por B, mas continua ao infinito naquela direção. Então a semi-reta é representada pelo ponto de início por algum dos outros pontos que ela contém, e sobre esses dois pontos nós traçamos uma seta, ou seja, é uma linha com uma ponta de flecha para um dos lados, tá bom? Então essas são as definições aqui de retas, segmento de reta e semi-reta. E agora, por fim, nós iremos entender o que são segmentos colineares e segmentos consecutivos. Nós lembramos aqui que o segmento de reta são aqueles trechos que têm início e fim dentro de uma reta. Então, segmentos colineares, o que significa? São segmentos que compartilham a mesma linha, ou seja, nós temos aqui uma linha e nós temos aqui um segmento AB e nós temos aqui o segmento CD. Nós temos o segmento AB, que é colinear ao segmento CD. Agora, segmentos consecutivos são segmentos que não pertencem necessariamente à mesma linha, mas que vêm um logo após o outro. Nós temos então aqui, por exemplo, essa figura em que esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C e esse é o ponto D. Nós temos o segmento AB, nós temos o segmento BC, que é consecutivo ao segmento AB, e nós temos o segmento CD, que é consecutivo ao segmento BC. Então, nos segmentos consecutivos, eles não necessariamente estão sobre a mesma linha, mas um já segue imediatamente o outro. Não existe distância, não existe alguma posição que diferencie o fim de um segmento com o início do outro. Nós podemos entender, então, que os segmentos consecutivos podem ser traçados sem você tirar o lápis do papel. Tá bom? Então, essas são as definições de semi-retas, de segmentos de retas, e os dois tipos mais conhecidos aqui de segmentos de retas, os segmentos colineares
e os segmentos consecutivos. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado.